Fala pessoal, meu nome é César da Technic, estamos aqui de novo no canal da peça e hoje nós vamos falar sobre preparação do motorzinho 1.6 da PSA. Nesse mundo, quando a gente entra, é muito legal, muito divertido a gente passar cada vez mais as informações e fica feliz com o pessoal preparando, fazendo cada vez mais, melhorando. Então aqui eu vou abrir todo o jogo. Para quem não sabe, eu corro no Marcas e Pilotos com esse carro. Muitas coisas que nós fizemos aqui eu vou falar para vocês e muitas coisas dá para fazer num carro de passeio, tá? Vamos começar pelo cabeçote, tá? Se você quer fazer uma preparaçãozinha básica, uma preparação mais em conta, não quer desmontar o miolo do motor, a gente pode mexer no cabeçote. A dica que eu dou é nós usarmos os comandos do EC5, motor EC5. Deixa eu já explicar, tá? A PSA tem um motor 1.6 V6 que é o TU5 JP4. Ela modernizou, nos carros mais novos, um motor com comando variável, que é o EC5. Tá? O EC5 é uma base do TU5, um bloco do TU5, melhorado com pistões, bielas, eu vou falar sobre tudo isso, e os comandos. Um deles, que teve uma mudança muito grande, é o comando variável. Tá? Então, usar o comando do EC5. O comando do EC5, que sai no escape, a gente coloca na admissão. Ah, mas cabe? Cabe sim. Os comandos são iguais, tá? Eles são exatamente iguais. Isso daqui é um comando só de amostra, tá? Então nós temos os comandos aqui, esse é de escape, esse é de admissão. Exatamente. Nós temos aqui o escape e a admissão. Eles são iguais. Se eu colocar esse corte, fizer um corte igual, isso tem que saber fazer, tá? Uma retífica faz, nós já fizemos aqui, ele vira admissão e o outro vira escape, vice-versa. Ok? O que mudou aqui? O que alterou aqui? O corte. Então nós conseguimos fazer um comando de admissão ser escape e um escape ser admissão. Por que o escape do EC5? O escape do EC5 tem um grau maior e um levante maior. Uma diferença relevante. Então nós colocamos o escape do EC5 na admissão do nosso carro, que é o TU5. Tá? E a admissão do TU5, que tem um levante e um grau maior que o de escape do TU5 original, vai para o escape. Tem que fazer os cortes. Nisso, nós já temos um ganhozinho de um comando barato, simples. Você não precisa comprar sair comprando, importando um comando. Tá na mão, é só pedir o comando de escape. O escape é maior. Ah, César, por que não usar o comando de admissão do EC5, já que é mais fácil, não tem que fazer o corte? Tá aqui, ó. Esse é um comando de EC5. Tá? Muda o retentor e muda o comando, que aqui vai a polia variável. Então esse comando é um comando de EC5, né? Nós tiramos num cabeçote de EC5, só que ele não tem utilidade. Mesmo porque, por ele ser variável, o grau e o levante é um pouquinho menor. Um jeito básico no cabeçote é arrumar um comando, resumindo, comando de escape de EC5, colocar na admissão e o próprio comando de admissão que a gente tirou, o original, coloca no escape. Nós já fizemos isso e tivemos uma diferença considerável. Funciona. Inclusive, é o que eu tenho no meu motor reserva que eu uso aqui, no Marcas e Pilotos. A gente corre com esse motorzinho reserva. E já corremos, com esse motor nós chegamos já em 4º lugar.
Aproveitando, né? Tem mais detalhes sobre grau, levante num vídeo aqui em cima. Clica aqui que você vai entender melhor. É muito interessante. Outra coisa que a gente faz é o ângulo de válvula. Qualquer retífica que conheça de ângulo válvula faz. É simples, tá? É ele fazer o ângulo que tem aqui 30-45, ou seja, descer mais esse ângulo. Para quê? Para que na hora que a válvula, o comando empurra a válvula, na aberturazinha ela já está injetando, ela já está abrindo. Uma triscadinha ela já abre. Então isso, com o comando que você coloca com mais grau, mais abertura, o ângulo feito de válvula, você tem soma. E numa preparação a gente sabe que qualquer potrinho é muito bem-vindo. Outra coisa é sobre rebaixar cabeçote. Por que geralmente a gente rebaixa cabeçote? Para ganhar taxa, ok? Aqui eu vou explicar melhor. Não pode rebaixar muito. Eu indicaria, tá, meio milímetro a 1 milímetro você rebaixar. Você pode rebaixar, se quiser rebaixar. Se não, essa é a grande diferença. É isso que eu tenho para falar para vocês. Não é muita gente que conhece isso, mas essa é a diferença. Esse aqui é um pistão de TU5, um pistão original, tá? Cabeça plana, biela curta. Esse aqui é um pistão de EC5, biela longa, dome, aumenta a taxa. É por isso que eu falei para vocês tomarem cuidado com a plana do cabeçote, tá? Porque isso daqui aumenta significativamente a taxa. Tá? Outra coisa é o tamanho da biela. Tá? A gente chama de bielinha ou bielão. Tem gente que fala biela curta, biela longa. Desde a época do AP, o AP também tinha essa situação, biela curta, biela longa. No EC5 ou no TU5 nós temos essa situação. Tá? Para quem já sabe, quem conhece, sabe a diferença de biela longa, biela curta. Agora, quem não conhece, é o princípio da alavanca. Tá? Na engenharia fala, dá-me uma alavanca e moverei o mundo. Então aqui, nessa biela longa, você observa pelo pino de pistão, né? Qual é a força? É uma pergunta. Qual é a força que esse pistão vai fazer para rodar com relação a esse? Outra coisa, peso. Olha, um dos poucos casos que a gente enxerga peso. Dá para ver o peso. Material, né? Ela tem essa cor aqui diferenciada, tá? Não é porque é uma biela usada, sim, mas ela tem essa cor diferenciada, mesmo nova vem com a cor diferenciada, por causa de um tratamento que ele tem aqui em cima. Um tratamento para calor, para resistência, né? É um pistão mais leve, mais curto, anéis mais finos, menos atrito no cilindro, né? E a biela é mais resistente, tá? A gente pode até dizer que é uma forja. Não é um forjado igual a gente manda forjar, manda fazer uma biela forjada, mas é uma forja original, tá? Se você analisar esse material com relação a esse, e nós analisamos, esse é muito mais resistente, né? Dá até medo, pô, você vai pôr uma biela fina contra essa biela? Não, mas essa biela é muito resistente. E nós já andamos com esse pistão aqui no Marcas e Pilotos. E você pode colocar normal, no mesmo virabrequim. O curso é o mesmo, tá? Mesmo sendo biela longa, biela curta, né? O tamanho, o curso é o mesmo. Então você pode colocar no mesmo virabrequim sem medo, tá? Uma dica, já que você vai preparar, é balancear o conjunto. É muito legal e muito interessante fazer o balanceamento do conjunto.
Existem casas especializadas que fazem esse balanceamento conjunto. Você coloca o volante, coloca o plator, não precisa o disco, manda tudo para ele, ele balanceia. Plator, volante e virabrequim, ok? Quem tem um motor 1.6 16 conhece, sabe, e a gente sabe, né, a fundo, que o motor tem uma perda em torno de 2.800, 3.000 giros, uma pequena perda, né? Na esticada de marcha. Você puxa uma marcha, ele dá uma caída em 2.800, 3.000 giros e depois o giro começa a subir. Isso se dá a um motor 16 válvulas. Muitos motores 16 válvulas fazem isso, mas esse o TU5 é perceptível. Essa biela longa compensou isso daí, fez com que essa diferença quase sumisse, né? E você tem um ganho muito maior em baixa, fora o que te dá de final. Você somando conjunto de bielas, o cabeçote que eu falei, você vai ter um motor aí muito bem preparado. Preste atenção, tá? Se você está andando com gasolina ou etanol. Eu indico a taxa aumenta, tá? Consideravelmente. Eu indico, se você for tiver um carro flex, você já pode colocar etanol. Agora, se for mapear, melhor ainda, você vai ter mais ganho. Outra coisa que a gente faz também, quem quiser, não é necessário, mas é um passo a mais, é a polia regulável, né? Ou margarida, que muita gente chama. Essa polia regulável consegue te compensar perdas em baixa, ganhos em alta. Isso daí você tem que ir tirando no dinamômetro. Por que regulável? Ela é uma regulável fixa. O comando variável no EC5 é no sistema de admissão. E aí você também tem um ganho muito grande em baixas e em alta. Ele atrasa muito o comando quando você precisa de torque, né? E quando você sobe o giro, quando estabilizou o giro, ele começa a adiantar. A margarida fixa, já não. Você tem que achar um ponto ideal que você quer. Olha, ficou legal aqui em baixa, ficou legal em alta. Mas isso você tem que ir num dinamômetro e é um grau um pouquinho mais avançado de preparação. O coletor 4 em 1, tá? É interessante, mas também eu recomendo um especialista, porque o diâmetro é muito importante, a curva é muito importante e a finalização dele, né? A junção do 4 em 1, né? Muita gente fala de um difusor que vai lá dentro, é muito importante, porque às vezes você tem um 4 em 1 padrão, né? Que ele vende em qualquer loja de escapamento e você tem perdas, né? Uma delas é perda na curva. Essa curva aqui, ó. Uma casa comum faz um escapamento desse que afunila, que tem a perda na curva. Isso daí já é inviável. É preferível você estar com o original. Outra coisa, o pessoal junta direto, né? O 4 em 1. Não pode isso daí. Tem que ter um difusor, tem que ter todo um trabalho para o ar, né? Para a saída de escape sair. Um dos testes legais que o pessoal faz por aí é pegar um papel, uma folha sulfite, tampar as 3 saídas e dar ar na 4ª. Se o papel subir, tá errado. Agora, se o papel ficar e você dá o ar, tá certo, porque não está tendo interferência nenhuma na saída nas outras 3. Isso é muito importante. Então não é só você comprar um escapamento porque é bonito. É muito importante para preparação e escapamento, tá? Eu indico você nem trabalhe, faz isso tudo que eu te indiquei e fique com o original. Se for para fazer, faça um escapamento com um profissional. Bom, o coletor de admissão, tá? O coletor de admissão vocês podem manter o original, que ele aguenta tranquilamente, porque nós estamos falando de aspirado. Existe em alguns modelos lá fora, aqui no Brasil não veio, coletor de alumínio, mas ele não é turbo. Se fosse turbo, eu diria que é imprescindível você colocar alumínio. Por não ser turbo, você pode usar esse daqui tranquilo, tem aguentado, nós andamos muito, tá?
Nós exigimos muito desse coletor, nunca tivemos problema com o coletor, ele aguenta perfeitamente. Bom, e é claro que você fazendo alterações internas, né, você precisa de uma admissão melhor. Então eu indico um filtro esportivo, um filtro maior, você mudar aqui. O nosso caso foi liberado a tomada de ar forçado, tá? Aqui. Parece que dá muita diferença, não, mas não dá não. O maior ganho disso aqui é a temperatura. Podem acreditar, é o maior ganho. Então, se vocês conseguirem fazer com que ele tenha uma tomada de ar maior, pode ser aqui dentro mesmo do carro, e um mais frio, tá? Porque tem essa teoria também, mais frio, mais denso. Então você consegue ter uma queima melhor. Então você tem que esfriar o ar, conseguir um lugar que você instale um filtro que você admita ar mais frio. Uma coisa importante é o jet cooler. Muitos preparadores indicam a retirada do jet cooler. É aquele injetorzinho que lubrifica o pistão lá embaixo, tá? Tem casos que é interessante sim tirar o jet cooler. Nesse caso não. Especificamente nesse caso, mantenha o jet cooler. Vocês querem saber mais sobre jet cooler? Tem uma matéria interessante aqui, ó. Clica aqui, vocês vão ver. Já que a gente está falando de óleo, né? O óleo que eu uso é o mesmo, é original. Porém, com a temperatura mais baixa, justamente para aguentar situações extremas, né? O original desse carro é usado 1040, eu uso 540, que aguenta uma temperatura mais elevada. Você pode usar também num carro de passeio 540, não tem problema nenhum. Acontece que não tem necessidade, né? O carro de passeio não vai chegar a um extremo igual chega um carro de competição, exigindo uma temperatura bem menor. Já o de competição pode acontecer de ter esse extremo. Então nós usamos aqui um sintético 540, que é original também. Voltando ao assunto do cabeçote, na categoria marcas e pilotos é proibido qualquer trabalho, né, qualquer marca de ferramenta nos dutos. Mas você num carro de passeio que não tem regulamento pode fazer e é interessante, tá? Um simples polimento já ajuda. Se for abrir o duto, aí você tem que tomar cuidado. Porque se abrir demais, você está errando. A mesma coisa com o escapamento. Se abrir o diâmetro demais, pode estar errando. Então você tem que saber o quanto vai abrir. O que eu indico? Um bom polimento. Se você mexer no comando, mexer no ângulo de válvula, você já está trabalhando muito bem. Um polimento já ajuda, não precisa abrir o duto. Agora, se for abrir, não pode abrir muito, porque tem todo um cálculo em cima disso para saber o que melhora no seu desempenho. Vamos lá, vamos saber qual que é o custo aproximado de fazer um serviço desse. Começando pelo pistão. Existe uma regra, um regulamento técnico na PSA que qualquer quebra de válvula, a ordem é trocar o pistão, porque é uma saia muito pequena e o risco de bater saia é muito grande. Então, caso vocês queiram comprar um kit desse usado, nós estamos falando de preparação. O risco de bater saia é muito grande, porque se uma válvula quebrou uma correia dentada, atropelou a válvula, a regra é trocar. Pelo menos o pistão, eu te indico comprar novo, original. A gente está falando de preparação, né? A gente está falando de giro. Um kitzinho de pistão desse, depende, você tem que cotar. Você pode achar por R$800, R$1.000, tá? Biela, você tem acesso a uma biela usada, você tem um custo, depende do fornecedor, um kitzinho R$300, R$400. Se for novo é um pouquinho mais caro. Ok? As bronzinas são as mesmas, tá? Então você tem um jogo de bronzina em torno aí de R$180, R$150 um jogo de bronzina de biela, ok? Se você for balancear o conjunto, você vai ter que desmontar, claro, o virabrequim, mandar balancear todo o conjunto, você vai precisar das bronzinas de mancais. Bronzina de mancal também está em torno de uns R$200, R$180 um jogo de bronzina de mancal. Meia lua é barato, R$80, R$70 um joguinho de meia lua que vai na parte de baixo. Tá? Uma junta de cabeçote você tem em torno aí de
150, 180 reais. Oriento, nesse caso, junta de chapa, a gente está falando de preparação, né? E o serviço de cabeçote varia de retífica para retífica. Você pode gastar em torno de 400 reais, 500 reais, 600 reais. As válvulas você pode usar a mesma, não precisa trocar. Os tuchos podem ser os mesmos, né? Podem ser os hidráulicos que são usados, não altera muito o comando que a gente coloca, né? E o comando de escape, lembram que vocês vão pedir o comando de escape do EC5. A última vez que nós cotamos estava em torno de 300 reais um comando de EC5 escape. Então, se a gente somar o valor das peças, que a gente está calculando em torno de 2.700, 2.800, uma mão de obra dessa gira em torno mais ou menos de 1.200, 1.300, depende de como está seu motor também, né? Você vai precisar de alguns acessórios, bomba d'água, enfim, a revisão no seu motor também, porque se a gente faz uma preparação e deixa alguma coisa no seu motor pendente, aí, né, mais ou menos uns 1.200, 1.300, eu acredito que um custo desse, de você fazer uma preparação dessa, está em torno de 5.000 reais, 4.800, 5.200. Hoje nós falamos sobre preparação do motorzinho 1.6 da PSA. Se tiver alguma dúvida ou comentário, escreva aqui embaixo. Se precisar de peça, compre no canal da peça. Se precisar de alguma mão de obra especializada, entre em contato conosco aqui na Technic. Inscreva-se no canal, dê seu like e não esqueça de ativar o sininho. Muito obrigado, galera.